que nós vamos continuar aqui demonstrando, vamos aprender a iniciar a criar um relatório. Então, só fazendo uma relembrando que a gente pode acessar o menu a qualquer momento clicando aqui nas abas superiores, ou nessas setinhas que tem aqui, ou na setinha daqui do lado das setas de voltar também. Na parte do lado superior temos as nossas preferências. E então nós vamos agora criar um relatório em branco, ou podemos criar por aqui, ou criar por aqui. Então nós vamos criar um relatório em branco. E aqui nós temos então 3 divisões, né, como está dizendo aqui na nossa apresentação. A parte de filtro do relatório, e aqui que nós vamos dizer exatamente onde que vão ficar os nossos filtros, o que nós queremos de informação, como é que a gente vai paginar essa apresentação, e aqui embaixo exatamente como que isso será apresentado. Então nesse filtro do relatório, a gente diz que é ali que vai ficar realmente o que nós queremos. Então se eu quero um dado da Câmara dos Deputados, por exemplo, eu tenho que dizer nesse filtro que eu quero um dado da Câmara dos Deputados. Eu tenho que dizer que eu quero só serviço, se eu quiser aparecer só serviço. Eu quero dizer qual é o ano, então tem que estar lá no filtro. Então, lembrar que filtro é aquela informação que eu quero exatamente, é ali que eu tenho que delimitar. Porque se eu não delimitar, o Tesouro Gerencial vai me trazer muita informação e vai acabar travando pelo número de linhas que vai ser trazido. Então, existe a necessidade de filtro de relatório, e paginar por tem a função de funcionar também como um filtro na hora da aparência, os senhores vão entender mais para frente, e também na hora de exportar, o que tiver neste campo aqui de paginar por, significa que ele também estará nas abinhas do Excel lá embaixo quando exportados. E a parte de baixo dos retângulos de linhas, colunas e métricas, que é essa parte aqui, é ali que a gente vai dizer como que o relatório vai se apresentar. Tá? Isso tudo aqui foi tirado do manual que existe da STN lá do Tesouro. Tá certo? Então, voltando para a tela aqui do Tesouro Gerencial, se a gente verificar bem, essa parte de filtro de relatório aqui, o paginar por e o template estão aqui separados. Nessa parte superior da tela, a gente tem umas funções. Tá? Aqui, se eu clicar, eu vou cancelar esse relatório, ele vai voltar para a página inicial. Tem esse desenho aqui que é para executar esse relatório. Esse disquete aqui é para salvar um relatório que já esteja salvo, a gente só vai atualizar ele. E esse outro com uma setinha para baixo é salvar como. Então a gente nunca salvou, temos que salvar pela primeira vez e dar um nome, a gente usa esse aqui, salvar como. Se eu quiser alterar o nome desse relatório também que eu já tiver salvo, também eu uso salvar como. Nesse campo aqui é que ele diz se a gente quer que apareça os filtros ou não. Então se eu clicar uma vez, ele some, se eu clicar outra vez, ele me traz. E se os senhores repararam, ele trouxe mais um filtro, que é essa outra linha aqui que não está na nossa apresentação. Se a gente for olhar lá, vou voltar aqui à apresentação, ele não aparece aqui. Tá? A gente só aparece esses 3. Esse filtro de exibição, que a gente pode excluir ele aqui também, ele pode ser usado na hora que o relatório estiver montado, lá com a tela aberta, já com ele aparecendo as informações. Significa que a gente só coloca aqui o que a gente quer ver no relatório. Então a gente não recomenda, pelo menos inicialmente, até que os senhores entendam como funciona a ferramenta, a utilizar esse filtro de exibição aqui na montagem do relatório. Tá? Mas para que ele apareça, é só clicar aqui. Tá bom? Se por acaso de alguém tiver sumido, é só clicar aqui nessa setinha aqui em cima, que vai aparecer as opções aí para elaboração do relatório. E a gente recomenda que fiquem esses 3 aqui inicialmente. Tá? Já falamos o que é o filtro, paginar por, e essa parte de template aqui embaixo. Bom, atributos e métricas. Né? A gente vai entender o que são atributos e o que são métricas. Para a gente começar a entender, a gente sempre precisa saber responder essas 4 perguntas. Essas 4 perguntas, o que, quando e onde, elas serão necessárias para a gente preencher o filtro do relatório aqui.
a gente vai sempre colocar no filtro de relatório essas 3 respostas. Porque se a gente não colocar no filtro o que a gente quer, quando a gente quer e onde, esse relatório vai trazer milhares de informações de toda a administração pública federal. E como é que a gente delimita essas perguntas? São com atributos. Nós veremos que atributos são conjuntos de elementos. E quanto? Essa pergunta aqui, quanto, é uma métrica. Nós veremos que as métricas vão dizer como que os valores vão aparecer para a gente. Então, inicialmente, a gente entende que nessa parte de filtro de relatório eu vou ter, no mínimo, 3 perguntas respondidas por meio de atributos. E se os senhores forem ver aqui, ó, atributos tem esse desenho aqui de losango, atributos. E a outra pergunta de quanto a gente responde com métrica. E a gente precisa sempre dessas 4 perguntas respondidas para que o relatório venha com os dados que nós desejamos. Atributo é formado por um conjunto de elementos. Exemplo de atributo, órgão da UGE. Então, vamos pensar aqui em um atributo. Vamos pegar aqui nessa pasta, eu vou explicar já o que cada pasta dessa tem, mas clicando nessa pastinha aqui, tudo que tem um losango é um atributo. Então vamos pensar aqui em um atributo ação-governo. Esse atributo, quando eu puxo para o meu filtro, basta clicar nele, deixar o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar até ficar amarelo a parte superior. Ficou amarelo, eu tenho 2 opções para filtrar essa ação orçamentária. Ou eu posso qualificar. O que significa qualificar? Escrever. Eu posso dizer que eu quero saber sobre a ação 2000. Essa é uma opção. Ou eu posso selecionar essas ações. E aqui a gente vê que a ação governo é um atributo que possui diversos elementos. São os elementos que compõem o atributo. Então, por exemplo, nós temos aqui dentro da ação governo a ação 003R, que significa transferência variável de renda, é uma ação orçamentária. Mas eu poderia pesquisar aqui essa ação 2000, que a gente sabe que é vida vegetativa da unidade. A ação 2000 ela é um elemento do atributo ação governo. Então ela está aqui, ó. Eu botei 200, ele me trouxe tudo que tem 2, que tem 0. Mas o que eu quero é 2000, a administração da unidade. E se eu quiser selecionar, filtrar dentro desse atributo somente o elemento da ação 2000, eu clico ali e pronto, já está aqui filtrado. Se eu quiser alterar, eu clico no azul de novo, boto ele para cá. Se eu quiser essa ação aqui, clica 2 vezes, ela passa para cá. Ou clica uma vez e clica na setinha aqui para ir para lá. E o importante é depois de clicar em aplicar. Eu poderia também, em vez de selecionar, isso que eu disse, eu poderia qualificar. E aí eu diria que eu quero o atributo ação governo com o código igual ou não igual. Se eu botar não é igual, aí eu pego todos os elementos que não são iguais ao que eu colocar aqui. Ou posso pegar todos os elementos que são maiores do que eu colocar aqui. Então tem várias dessas opções aqui. E elas são autoexplicativas. Se eu quiser pegar mais de um elemento da ação, por exemplo, eu tenho que separar por ponto e vírgula. Então eu quero a ação 2000, quero que traga a ação 2000, mas também quero que ponto e vírgula traga a ação 2004, mas também quero ponto e vírgula que traga a ação 212O, mas também quero que traga a ação 20XV. O importante, assim, nesse momento, é evitar, quem está começando no Tesouro Gerencial, evitar usar o qualificar, porque tem alguns elementos que se a gente escrever de forma errada, a pesquisa dará errada. Por exemplo, dá para pesquisar por nome ali, né? No qualificar eu posso colocar, em vez de botar código, eu posso botar o nome da ação. Se eu não souber um nome exatamente igual aqui e botar um nome diferente, ele não vai achar. Por exemplo, essa ação aqui 000, se eu não escrever exatamente como está aqui, ó, PT de RP, sem correlação, sem C cedilha e sem tio, o sistema não vai achar. Por isso que a gente recomenda nessa fase inicial que na hora de escolher qualquer elemento de atributo, venha pela opção selecionar e não pela opção qualificar. E quando a gente vem na ação selecionar,
já aparecem todos que existem. Aqui a gente pode pesquisar. Se eu sei que eu quero 20xv, se eu botar aqui para coincidir maiúsculo e minúsculo, pode dar problema, né? Então é importante também sempre deixar para não coincidir, pesquisar qualquer elemento que tenha 20xv e clicar em pesquisar, e aí ele vai me trazer todos os elementos que vierem assim, independente de estar com maiúscula, minúscula, com tio, com C cedilha, e isso diferencia na hora de qualificar. Por isso que é importante sempre nesse início, enquanto a pessoa não tem muita intimidade, né, com o tesouro, o ideal seria então vir aqui sempre em selecionar. Nesse caso, a 20xv, operação do sistema de controle do espaço aéreo brasileiro. Cliquei duas vezes, veio para cá, cliquei duas vezes para cá, ele volta para lá. Cliquei aqui e vem para cá. Ou posso vir aqui, clicar nele e botar a setinha para ele voltar, ou clicar nele e botar a setinha para vir para cá. Se eu usar essa outra setinha aqui, traz tudo. A outra setinha, volta tudo. Então eu quero a 20xv, um exemplo. Então o que significa isso? Que esse atributo eu estou criando no meu relatório um filtro nele, que ele vai me trazer alguma coisa que eu ainda não escolhi o que eu quero que apareça, mas que esteja filtrado para só trazer o elemento 20xv do atributo ação. Então eu só quero que nesse relatório me apareçam dados que sejam referentes à ação 20xv. A ação é um atributo, 20xv é um elemento. E aí a gente explica o que estamos querendo dizer aqui na apresentação, né? Atributo é formado por um conjunto de elementos. Exemplo de atributo, órgão da UGE, mês de lançamento. Então são alguns atributos que nós temos aqui no sistema. Se a gente voltar aqui, ó, tudo isso aqui que tem losango são atributos. A STN ela já criou algumas pastinhas para a gente de objetos que são muito comuns utilizar. Então tem alguns documentos que são comuns, no gerencial são comuns. Agora, se a gente quiser pesquisar todos os atributos, por exemplo, é só clicar aqui em atributos. Ele vai me dizer, você quer atributos de quê? Do sistema de informação de custo ou de consultas gerenciais? O curso agora aqui é só sobre consultas gerenciais. Ok, consultas gerenciais, mas você quer saber o quê? Qual atributo que você quer? Você quer referente à conta contábil ou evento? O que você quer? Não, eu quero conta contábil. Então, dentro da conta contábil eu tenho vários atributos, inclusive o atributo conta contábil, que eu posso trazer para cá e filtrar uma conta contábil específica. Se eu souber o número eu qualifico, mas como eu disse, o ideal é selecionar. E aí eu seleciono uma conta contábil qualquer que eu queira. Dentro desse atributo conta contábil eu tenho vários elementos. Voltando aqui nessa pastinha aqui para cima, a gente volta uma caixa. Se eu vou apertar aqui de novo, ele volta de novo. Se apertar aqui de novo, volta de novo. Se apertar aqui de novo, volta de novo. Tá? O principal, se clicar aqui, a gente vê que o inicial é o tesouro gerencial e aqui a gente vai detalhando. Né? Esse atributo é o que eu cliquei aqui. Então vamos de novo em atributos, consultas gerenciais. Então se eu quiser saber, nesse caso ali que é o G, na nossa apresentação está dizendo órgão da UGE. Né? Esse órgão da UGE, eu vou voltar aqui de novo. O órgão da UGE é muito comum utilizar. E a STN já separou aqui, ó, em objetos comuns, gerencial. Aqui vai estar aqui ele, com certeza. Está aqui, ó, órgão UGE. É um atributo que tem vários elementos. Quais são esses elementos? Tem o órgão do Senado Federal, que é o 02000, o 02001, que é o Fundo Especial do Senado. Tem o 0, então assim, dentro de cada atributo temos vários elementos. Tá? Se eu filtrar aqui o Senado, eu já estou criando já algumas, estou respondendo algumas perguntas, né? Nesse caso aqui eu já tenho o que, na verdade esse o que eu até coloquei duas opções, então eu estou filtrando o que em dois campos. O que eu quero? Eu quero a conta contábil, mas eu também quero a ação 20. Onde eu já estou dizendo que é nesse órgão aqui. Falta aqui nessas três perguntas que a gente utilizou nessa apresentação, ó, das três perguntas, falta o quando, né? E esse quando justamente é um dos exemplos aqui que a gente dá de atributo, que é o mês de lançamento. Que também, como é um atributo muito comum, a STN já colocou nessa pastinha aqui para a gente não ficar procurando o tempo todo. Tá aqui. Clico, arrasto para lá. Também não qualifico, seleciono porque tem uma formalística específica o mês, né? Ó, mês de setembro de 2020. Então agora eu tenho quando, onde e o meu que aqui eu até coloquei duas. Na verdade o filtro aqui ele não tem
limite, a gente pode colocar vários filtros, né? A gente diz que o mínimo são 3, que a gente responde o que, quando e onde, para que ela traga alguma informação. Então usamos aqui 4 atributos. Esse mês de lançamento, ele está aqui na pastinha que a STN criou, já que são objetos comuns, mas a gente poderia também procurar aqui em atributos. Ou a gente vai entrando nas pastinhas ou também escreve aqui. Se eu escrever aqui, ele tem que me trazer mês lançamento. Se eu escrever aqui pesquisar, ele vai ter que me trazer esse atributo com esse nome. Câmara, o que são esses 5 com o mesmo nome? Gente, não faz diferença, tá? Na verdade é a mesma coisa. O atributo ele é criado nesse losango, que está aqui, e às vezes são criados vários ícones, vários atalhos que tem essa setinha do lado aqui para remeter ao original. Então pode usar qualquer um, ou esse, não importa. Cada atalho desse aqui vai remeter ao mês de lançamento, que é o original. Tá bom? Então essa é uma forma de procurar. Outra forma de procurar é lá nos objetos comuns, ou ainda que eu não saiba o nome e eu quiser saber um atributo, a gente pode clicar aqui em atributos, consultas gerenciais, e aí de acordo com o tema do meu atributo vai estar aqui. Então esse mês de lançamento, como tem a ver com data de lançamento, ele vai estar nessa pastinha aqui. Já achei. Tem um ano, tem o dia, tem o mês. Agora a conta contábil aqui, documento de lançamento, estrutura, esse órgão UGE também, está lá na pasta de comum, mas eu também poderia achar ele aqui, ó, estrutura organizacional de uma unidade executora. Aqui tem todas as UGEs, mas eu quero o órgão UGE, vai estar nessa pasta. Tá? Então, tem vários atributos, milhares de atributos, como eu disse na aula anterior. Tudo que tem no CIAF vai estar aqui. A STN fez o trabalho de nos ajudar criando pastinhas que já têm objetos comuns, que são atributos comuns, que tem o losango, são atributos que são usados com muita frequência, filtros, que tem esse desenho, que são usados com muita frequência, e métricas, que tem esse desenho, que também são usados com muita frequência, que normalmente é um saldo. A gente vai fazer um relatório, a gente quer saber o saldo de uma conta, ou o saldo de um item de informação, que nós veremos o que é isso já já, ou movimento líquido, ou de uma conta, ou de um item de informação. Então, os mais utilizados é movimento líquido e saldo. Né? Existem outras? Quais são as outras métricas que tem, câmara? Existem. Vamos voltar lá, a gente volta na setinha. Podemos clicar aqui em todas as métricas. A gente quer saber as métricas de consulta gerencial, que é em real, ó, quantidade de lançamentos, saldo da moeda, movimento devedor, movimento credor, só em real, movimento líquido acumulado, movimento líquido. Então, assim, são várias. Vai depender da necessidade da pesquisa. Dependendo do que você quer, talvez tenha que usar outras métricas que não são comuns, que não estão nessa pastinha aqui. Mas, como eu disse, se existe no CIAF, vai estar aqui de qualquer maneira, nessas métricas. E os atributos também, se existe no CIAF, vão estar aqui. Então, essa é uma forma de procurar. Agora, tem uma outra forma de procurar. Então, já dei várias formas de procurar um atributo. Outra forma de procurar é clicar aqui nesses espaços que nós temos para a gente saber se existe. Então eu quero saber natureza. Deixa eu voltar aqui e apagar. Quero saber natureza da despesa. Opa, já apareceu aqui. Ó. Mas trouxe um monte de ícone aqui de hierarquia, ícone de grupo. Eu só quero procurar atributo. Então clica nessa setinha aqui para baixo. Tá vendo que está tudo selecionado? Ele vai procurar tudo que tem a natureza em atributo, tudo que tem a natureza em métrica, em grupo, em hierarquia. Só clicar onde você não quer, deixa só atributo, e ele vai procurar. Pronto, natureza, show. Então eu já sei o nome, natureza despesa. Fica mais fácil de eu saber qual é o nome, na verdade isso aqui a gente já vai ver como é que funciona, mas fica mais fácil de eu vir aqui em atributos e pesquisar um nome aqui, porque às vezes a gente não sabe nem qual é o nome que está cadastrado no sistema, né? Normalmente é parecido. Se a gente fosse pesquisar a natureza de despesa, que é o que a gente usa normalmente, a gente não acharia. Então aqui a gente já saberia o nome para pesquisar, para poder arrastar para o filtro, porque daqui não tem como eu arrastar para o filtro. Né? Eu só consigo arrastar aqui para cima, mas para o filtro não dá. Ele não funciona, eu teria que achar aqui do lado esquerdo para arrastar para lá. Então eu vou tirar isso, vamos pesquisar um outro aqui. Nota de empenho, por exemplo. Nota, empenho, já achou.
Os senhores vão ver que o nota de empenho, o atributo nome de nota... Eita! O nome do atributo para nota de empenho no Tesouro Gerencial é nota empenho Secor. Pode ser qualquer um desses aqui. Mesma coisa. Opa, então se eu quiser pesquisar aqui no filtro uma nota de empenho específica, eu tenho que colocar ele aqui no filtro. Só que daqui para baixo não dá. Então eu posso, já sabendo que é nota de empenho Secor, venho aqui, escrevo isso, boto um pesquisar, ele vai me trazer... Cor não vai trazer, né? Escrevi errado. É Secor. Secor. E aí ele vai me trazer exatamente aqui do lado esquerdo, aí sim eu consigo arrastar para o meu filtro. Eu poderia especificar, como é um número direto, não aparece a opção de selecionar, porque também ficaria um mundo, né, aparecendo aqui para selecionar vários números de nota. Então a gente aqui já colocaria 2020 NE 000236, é um exemplo, tá? Mas a gente poderia filtrar uma nota de empenho específica. O importante é saber sim, que tem várias formas de pesquisar atributo e entender que dentro de um atributo tem vários elementos. No caso desse atributo nota de empenho Secor, vão ter vários números de nota de empenho que são os seus elementos. No mês vão ter vários meses e órgão vão ter vários órgãos. E a gente pode clicar aqui para tirar o filtro caso a gente queira tirar. E aqui basta voltar lá para o Tesouro Gerencial que ele volta para aquela parte original. Na parte inferior aqui, ele pode me trazer, se eu estiver pesquisando alguma coisa referente à nota de empenho, e se eu clicar em relatórios relacionados, ele vai me trazer todos os relatórios que já existam referente ao que eu estou fazendo, que pode me poupar tempo. Caso eu esteja fazendo aqui uma consulta de conta corrente, um exemplo, conta contábil, elemento de despesa, e clicar aqui em relatórios selecionar, como eu não salvei ainda, não vai aparecer. Mas se eu já tivesse salvo, ele ia me trazer todos os relatórios que tem a ver com o que eu estou fazendo, compartilhados. E aí eu posso poupar tempo pegando relatórios que já existam, talvez melhores do que eu quero fazer. Bom, então nessa aula a gente tentou detalhar bastante aqui a parte de como pesquisar nesse menu, que é o que normalmente as pessoas têm dificuldade no início. Então a gente pode saber que tem essa pasta de objetos comuns de documentos. A gente já vai ver nas aulas o que são documentos, eu vou detalhar um pouco mais, mas os principais para gerencial vão estar aqui no objetos comuns gerencial. Isso é uma pastinha, essas aqui são pastinhas que a STN fez para facilitar o usuário, mas para procurar atributo eu poderia muito bem dizer que está tudo aqui. Procura aqui atributo que você vai achar. Eu ensinei então a pesquisar aqui em cima, digitando aqui, ou digitando aqui, ou em qualquer uma dessas lupinhas a gente pode já... Quando começa a digitar alguma coisa, ele já vai me trazer alguma coisa. E aí, se for só atributo, a gente pode tirar essas seleções aqui para pesquisar só atributo. Se eu quiser pesquisar só métrica, eu coloco só métrica e ele já vai me trazer só métrica. Tá bom? Então, a gente encerra essa aula por aqui. Ainda não iniciamos a fazer relatório, mas a gente já entendeu o que significa cada uma dessas opções aqui de atributo e métrica. E tudo isso aqui que ele está dizendo aqui nesse slide é o que nós já vimos agora na prática. E na próxima aula a gente continua aqui desse slide. Fiquem com Deus.